Já vamos falar aí sobre essa super reunião de domingo entre Fernando Haddad e líderes partidários para tratar das alternativas ao IOF, né? Uma reunião que também vai servir para que os parlamentares cobrem do Ministério da Fazenda o tal do cronograma de anúncios da reestruturação da economia, se é que é isso que vem mesmo, né? E para evitar novos episódios do que consideram atropelos do Executivo ao Congresso. Vamos ver. A avaliação de líderes partidários é de que cabe ao ministro apresentar um cronograma para os parlamentares com as medidas que o governo planeja enviar. Assim, ninguém seria pego de surpresa novamente. A CNN apurou que aliados de Haddad o aconselharam, inclusive, a evitar o envio de iniciativas que não estejam completamente combinadas com o Congresso. Ainda segundo estes aliados, o caso do IOF foi mais grave porque expôs falhas na comunicação dentro do próprio governo. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse recentemente que Haddad não havia antecipado detalhes da medida e disse que o impacto das mudanças propostas seria pequeno. Como alternativa ao aumento do imposto, uma série de medidas está em avaliação pela equipe econômica. Entre elas, mudanças no Fundeb, o Fundo da Educação Básica, e a revisão de benefícios tributários e sociais. Projetos que discutem os chamados supersalários do Judiciário e a aposentadoria de militares também surgem como opção ao pacote. O PL, principal sigla de oposição, pede no STF a suspensão do aumento do imposto sobre operações financeiras. Alexandre de Moraes foi sorteado o relator. No despacho, o partido pede a suspensão integral das medidas até que o Supremo julgue o caso. Segundo o PL, os atos do governo transformam o IOF em um mecanismo arrecadatório, violando a Constituição, que exige edição de lei para instituir ou aumentar tributos. Marcela, o que seria um anúncio ideal neste domingo? Vamos lá, né? Um anúncio ideal, que é quase utópico, seria um anúncio que mexesse com questões estruturais do orçamento do país. Daí eu estou falando de reformas que fizessem com que as despesas obrigatórias parassem de subir de forma recorrente ano após ano, né? Aí a gente está falando, por exemplo, de reforma administrativa, de desindexação de programas de transferência de renda, desindexação de programas de auxílio previdenciário, enfim. Essa seria um anúncio ali que seria o que a gente sonharia, mas não é provavelmente que vai acontecer, né? Dentro do que a gente considera factível, né? O ideal seria um anúncio que mexesse com algumas questões estruturais, mas que tenha ali menos polêmica para poderem avançar. A questão do Fundeb seria uma dessas, as questões dos supersalários, né, como falaram ali na Sonora, também a questão de aposentadorias, né, do judiciário, de militares, tudo isso seria muito bom. Mas vale lembrar que todas essas questões que eu falei agora foram trazidas quando a gente teve aquela antecipação do pacote em outubro e novembro do ano passado. O governo, naquela época, a gente ouviu falar disso, antes do anúncio frustrado que veio no começo de novembro. Algumas dessas medidas estavam anunciadas ali em novembro, mas também não foram para frente. Então, é o que é factível, mas a gente precisa, dessa vez, ter um pacote que seja com um corte de gastos importante, né? E que tenha ali que tenha credibilidade. Isso também é bastante importante, né? Não só o que está dentro do pacote, mas que esse anúncio tenha credibilidade. E aí, a costura com o Congresso seria uma forma de trazer essa credibilidade, né? De provar ao mercado que as medidas vão ser levadas a cabo dessa vez. Ô Jussara, o que você nota aí em Brasília? Até onde o presidente Lula está disposto, eu não digo ceder, mas a acatar ou abraçar um pacote nos termos factíveis, vamos dizer assim, do que a Marcela coloca? Olha, Caio, o presidente Lula percebeu ali, diante do que foi dito por Hugo Mota, dizendo, olha, desse decreto aí, a gente vai, se o governo não vier com uma proposta alternativa, a gente vai colocar para votar
e para derrubar né, quer dizer, vai colocar para votar os PDLs, que são os projetos de decreto legislativo, que derrubam o decreto do presidente Lula, que aumentou o IOF, e ele foi um recado muito direto e mostrando que tinha voto para derrubar nas duas casas, aprovar a urgência, votar nas duas casas no mesmo dia, e isso acabou movimentando ali e fazendo com que o próprio presidente entrasse nessa discussão. Inclusive, foi uma cobrança de Hugo Motta. Então, o presidente sabe que vai precisar negociar com o Congresso. Tem um detalhe nessa coletiva que o presidente Lula fez nessa semana, em que ele faz um respaldo ao ministro Fernando Haddad, dizendo que, olha, o Fernando Haddad fez tudo correto ali, mas não afã de dar uma resposta rápida à sociedade, acabou correndo com a história. E aí, o que o presidente Lula cobre, aí ele sinaliza que ele está disposto e precisa atender o Congresso, é quando ele diz o seguinte: tudo precisa ser negociado com o Congresso antes. Então, por isso que tem uma grande expectativa para essa reunião de domingo à noite, ali por volta das 18 horas, que está sendo marcada com a equipe econômica do ministro Fernando Haddad e os líderes do governo, a cúpula do Congresso. E aí o governo está com uma preocupação gigante, evitar que tenha vazamento dessas medidas que estão sendo estudadas, para evitar justamente esse milindre com o Congresso de que essas medidas não foram discutidas antes com a Câmara e com o Senado, e que eles vão lá atrás apenas para falar, olha, ok, aceitamos essa proposta. Então, o governo está bem reticente, desde que o presidente Lula fez essa entrevista coletiva nessa semana, antes de viajar para a França. Então, o que eu observo é que o presidente tem essa preocupação de que vai querer atender, pelo menos em parte, o que quer o Congresso. Vai conseguir atender? Não se sabe ainda. O que a gente ouve é que o governo quer, ao menos, Caio, manter uma parte dessa alta do IOF, pelo menos passava pela cabeça da equipe técnica. A gente sabe aqui que está com dificuldade ali até de apurar, porque a ordem é evitar esses vazamentos. E a ideia é tentar convencer o Congresso de adotar essas medidas estruturantes somente em 2026. A grande questão é que se isso será o suficiente para atender os interesses do Congresso neste momento. Bem, Marcela, domingo vai trabalhar bastante. Sim. Marcela, essa solução que a Jussara coloca de uma manutenção do decreto do IOF, ele está mantido, pelo menos uma parte dele, ela teria que impacto? Assim, é possível uma combinação dos fatores que você coloca, Fundeb, revisão de previdência, com a manutenção do IOF, ou os agentes econômicos defendem o decreto, a queda a qualquer custo do decreto do IOF? É possível que ele faça, assim, alguma combinação. Agora, também acho que a probabilidade disso acontecer não é das maiores, né? O governo, ele tem demonstrado uma preferência por ajustar a questão fiscal via aumento de receita e não via aumento de gastos. Isso a gente já viu lá no passado, a gente viu uma recorrência de aumento de impostos, a gente viu impostos sobre fundos fora do Brasil, a gente viu também aumento de impostos em relação, proposta de aumento de impostos em relação aos super ricos, enfim. Alguns desses impostos até poderiam ser discutidos pelo governo do ponto de vista de eficiência arrecadatória, enfim, mas o que se mostra é que o governo parece que vai pelo caminho mais fácil, né? Que é aumentar impostos e não cortar os gastos. E por isso que a probabilidade de vir algo que tem ali um equilíbrio entre as duas coisas, né? Aumento de impostos e corte de gastos, acaba sendo um pouco menor. E quando a gente fala de aumento de arrecadação, vale destacar que o IOF, ele não é um imposto que tem esse caráter arrecadatório, né? O governo, inclusive, acabou lá metendo os pés pelas mãos quando ele fez o anúncio do aumento do IOF, dizendo que fazia isso para tentar fechar a conta dos gastos, mas esse é um imposto que a gente chama de regulatório. Ele deveria ser usado para momentos específicos, como, por exemplo, se tivesse uma bolha de crédito na economia e ele precisasse segurar essa bolha de alguma forma, aumentando o custo do crédito. Mas não é a forma que ele tem usado. Então, acaba sendo uma escolha muito ruim para o longo prazo, né? Para a perpetuidade e para as contas públicas, né? Para deixar as contas públicas o mais saudável possível.
Jussara, a chance do Congresso derrubar na semana que vem o decreto do IOF são quais? Tudo depende dessa reunião aí no domingo. Fato é que quando há uma reunião e o governo se compromete em discutir tudo com o Congresso, a chance de uma derrubada diminui, né? Ou seja, porque o governo sinaliza que vai fazer todo o esforço para poder encontrar um acordo, um meio termo ao menos, para poder resolver ali a questão da sua receita. Só para citar também uma outra questão é que o PL, o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou acionando o Supremo Tribunal Federal contra esse decreto do presidente Lula pedindo a derrubada. O que acontece é exatamente o que eles alegam o seguinte: olha, no dia o IOF é um imposto regulatório e o governo está usando para arrecadar. Este é o questionamento que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, por sorteio, foi escolhido o relator e o que se esperar daqui para frente? Conversando com integrantes do PL, eles dizem o seguinte: olha, se tiver um decreto que mude totalmente ali, ou tente manter, pelo menos em parte, a alta do IOF, eles vão apresentar uma nova ação, vão fazer um novo pedido ao Supremo Tribunal Federal. Mas claro que se o governo resolver ali atender todos os pedidos do Congresso, perde o objeto da ação. Mas a questão é que o governo está numa encruzilhada. O que vai ser possível fazer? Porque ele diz o seguinte: medidas estruturantes não vão resolver a vida do governo neste ano. Então, é preciso entender o que o governo vai apresentar para ver qual será a reação do Congresso. Neste momento, até pelaquela coletiva, a gente viu o presidente Lula deu uma coletiva, depois levou todo mundo para almoçar no Palácio da Alvorada, foi uma coletiva em que falou o ministro Haddad, o presidente da Câmara Hugo Mota, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o que mostra ali que pelo menos há uma tentativa de sintonia de chegar a uma solução. Então, neste momento, antes dessa reunião, eu imagino que o Congresso pelo menos sinalize ao governo que pode não derrubar esse decreto, que vai deixar os PDLs ali na gaveta esperando o governo apresentar uma própria solução. Marcela, para finalizar, o quanto que essa reunião de domingo e a solução dessa questão toda vai impactar na vida do ministro da Fazenda e principalmente na credibilidade dele em relação ao mercado e aos agentes econômicos? Todo esse anúncio, né, e toda essa lambança acabaram impactando negativamente na credibilidade do Ministério da Fazenda. A gente está falando bastante do IOF, mas quando teve o anúncio do relatório de receitas e despesas, tiveram outras questões ali que foram bastante importantes, né? Como, por exemplo, o governo admitir que provavelmente vai gastar mais do que o orçamento aprovado tinha indicado, como também o fato do governo estar mirando ali no teto, na parte de baixo da meta fiscal, né, como se fosse um aluno que quer tirar aquela nota mínima para passar de ano. Se ele tiver algum problema no meio do caminho, provavelmente ele não vai conseguir cumprir a meta. Então, a gente tem algumas questões importantes que fazem com que o mercado olhe ali com desconfiança em relação ao cumprimento desse arcabouço, que, vamos lembrar, foi proposto pelo próprio governo quando ele assumiu no seu primeiro ano de mandato. E agora a gente está só no segundo ano desse arcabouço. Então, são regras novas, né, que estão sendo quase que testadas ali pelo mercado e pelo governo, e quando a gente tem ali todo esse, o governo caminhando ali muito no limite dessas regras, o objetivo delas, que são colocar ali uma âncora fiscal para que o mercado tenha previsibilidade, para que a gente consiga entender o que vai acontecer com as contas públicas, todo esse objetivo acaba caindo por terra, e aí também a credibilidade do Ministério da Fazenda, e aí por isso a gente tem um aumento de incerteza fiscal, né?